Romanos capítulo 8, a partir do 31 até o 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O verso 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Podemos todos juntos no 3? 1, 2, 3. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Pode sentar, amados. O tema da nossa mensagem é 5 perguntas sem resposta. Irmãos, o que seria um vencedor? Há quem diga que um vencedor é o atleta que decide fazer disputa e assim, vencendo a disputa, ele se torna o vencedor. Há também quem diga que é o estudante que, se esmerando nos livros, ele consegue o seu diploma. Mas há também quem diga que o vencedor é aquele homem do dia a dia, o batalhador, que consegue conquistar a casa própria, que consegue conquistar estabilidade financeira. Há outros que dizem: não, o vencedor é aquele que estava no leito da morte. E por um milagre, por uma circunstância, os médicos desenganaram, mas por um milagre sobreviveu, deu continuidade à vida, seguiu a vida. Olha, irmãos, todas estas coisas de fato são vitórias. Quem conquista todas estas coisas de fato é um vencedor. Mas olha só, o nosso tema hoje não é falar sobre vencedores. O tema hoje é falar sobre mais que vencedores. É isso que nós vamos falar. Agora, olha só. Nós lemos aqui, irmãos, um texto dentro de um contexto que demonstra algumas coisas a respeito destes que são mais do que vencedores. Nós temos aqui, irmãos, 5 perguntas. 5 perguntas que o apóstolo Paulo faz, que não tem resposta, mas que elas apontam para o mais que vencedor. Olha só. Primeira pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? É a primeira pergunta que Paulo faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos supor que a pergunta fosse: quem será contra nós? Se a pergunta fosse: quem será contra nós? Irmãos, nós teríamos uma lista, um exército. Nós iríamos listar um exército de inimigos contra nós. Porque contra nós está o pecado. Porque contra nós, irmãos, está o diabo. Contra nós está a nossa própria carne que nos inclina às coisas erradas. Contra nós, irmãos, está a morte. E nós não podemos com esses adversários. Se Paulo tivesse perguntado: quem será contra nós? A gente estenderia uma lista quilométrica com o nome dos inimigos,
com muitos que são mais fortes do que nós, de muitos dos quais nós não podemos vencer. Mas olha só, o propósito aqui não é saber quantos são e quem são os inimigos que se levantam contra nós. A pergunta aqui, a questão que Paulo está levantando, é aquele que está por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A afirmação de Paulo aqui, se Deus é por nós, outra tradução diz que de fato Deus é por nós. Mas aqui a afirmação, Deus é por nós, a pergunta, quem é contra nós? Porque não interessa agora quem está do outro lado. Porque não interessa quem está lutando contra nós. Não faz diferença. Porque quem está com nós é Deus. Quem está com nós, irmãos, é o Deus Criador. É o Deus eterno. É o Deus Pai. É o Deus que é amor. É o Deus que é generosidade. É o Deus eterno. É o Deus que fez todas as coisas. É o Deus que sustenta todas as coisas e que governa todas as coisas. Quem está com nós é o Deus, irmãos, que julga todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele que sabe todas as coisas. Ele está com nós. Então não interessa quem está do outro lado. A pergunta, irmãos, ela fica sem resposta. E eu crio aqui, irmãos, uma ideia. Nós somos mais do que vencedores porque Deus é por nós. Então não interessa quem se levante contra nós, porque quem se levantar contra nós, irmãos, o time, a seleção que venha contra nós, vai perder, porque Deus é por nós, irmãos. Daí nós somos mais que vencedores, porque Deus é por nós. A segunda pergunta que o apóstolo Paulo fala, aqui em sua carta aos Romanos, Deus não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O versículo todo diz, aquele que não poupou a seu próprio filho antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Todas as coisas, irmãos, no grego, significa todas as coisas. Todas as coisas. E olha só, se Paulo novamente tivesse feito essa pergunta, será que Deus não nos dará todas as coisas? Irmãos, de vez em quando a gente passa por lutas. De vez em quando a gente passa por aflições e a gente diz, meu Deus, eu estou precisando de alguma coisa, mas a promessa é que todas as coisas, e eu não estou vendo nada ainda dessas coisas que eu estou precisando, e a situação parece que Deus está distante. Mas olha só, irmãos, esse é o nosso ponto de vista. Essa é a nossa impressão da situação, porque diz Romanos 8, duas vezes do Romanos capítulo 8, fala sobre todas as coisas. Fala aqui, irmãos, que Deus, é uma pergunta, Deus nos dará todas as coisas? Mas no verso 28, Paulo, ele declara, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas com fartura, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas sem a fartura também cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, irmãos, nesses dias, Deus tem me convocado à oração, e muitas vezes é de madrugada. E olha que nesses dias eu tenho orado mais para Deus tirar, e não para colocar. Sabe por quê? A gente refletiu durante algumas semanas na intimidade com o Senhor, e eu orando a Deus, eu disse, Senhor, eu quero estar mais próximo de Ti, Senhor, mas se há algo entre mim e Ti, ó Deus, uma barreira, tira. Ó Deus, eu acho que eu deveria estar mais próximo de Ti, Senhor, num relacionamento mais profundo, eu preciso, Senhor, estar mais próximo. Então se há barreiras, ó Deus, tira. Se há impedimentos, ó Deus, tira, para que eu possa me aproximar um pouco mais, ó Deus. A minha oração, em vez de pedir para Deus acrescentar algo, é uma oração de mais pedir para Deus tirar algo que esteja atrapalhando. Mas olha só a afirmativa completa do apóstolo Paulo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Esta afirmativa, olha só, que Deus não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou. Quer dizer que foi Deus que entregou Jesus? Foi, irmãos, por mim e por você. Há quem diga, irmãos, que quem entregou Jesus foi Judas por dinheiro.
Há quem diga, irmãos, que quem entregou Jesus foi Pilatos, pela conveniência. Há quem diga, irmãos, que quem entregou Jesus foi os judeus, com inveja. Mas a palavra de Deus, ela é clara, irmãos. Foi Deus que entregou o seu próprio Filho por nós, por amor. Se Deus já nos deu, irmãos, o próprio Filho, Ele não nos dará as coisas que nós necessitamos? Ele não nos dará as coisas que nós necessitamos para a vida, o pão, a vestimenta, o teto? Eu creio, irmãos, que destas coisas que nós precisamos, nós já temos. E Deus nos dará o que ainda tem para nos dar. Mas olha só, mesmo que você não tenha recebido, nós temos aqui uma promessa. E eu creio, irmãos, na promessa de Deus de uma forma. Eu tenho uma convicção tão grande que as promessas de Deus se cumprirão, que para mim elas já chegaram. Porque Deus nunca tardou, nunca falhou em uma de suas promessas. Em nenhuma sequer. Em nenhuma sequer Deus atrasou, em nenhuma sequer Deus tardou, mas no tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo correto para a bênção chegou. E para mim, ó Deus, a promessa de Deus é fato consumado, é só uma questão de tempo, porque Deus não falha. Mas se Deus, irmãos, Deus já nos deu a maior dádiva, Deus já nos deu a maior bênção, que é o seu Filho, Ele não nos dará as demais coisas? Eu creio que a resposta fica sem resposta, sim. E daqui eu afirmo, irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque Deus nos deu o seu Filho Jesus. Terceira pergunta: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem tentará? Novamente, irmãos, tanto essa pergunta como a próxima, Paulo está usando aqui alguns termos jurídicos. A pergunta é: os eleitos de Deus cometeram pecado? Sim. Se eles cometeram pecado, eles estão em dívida para com o Deus Todo-Poderoso? Sim. Então pode ser que alguém se levante de fato e aponte para os nossos erros, alguém nos acuse? Sim. Irmãos, semelhante à primeira pergunta, aqui poderia se levantar uma multidão de acusadores. Poderia se levantar uma multidão de acusadores. Apocalipse capítulo 12, verso 10, diz que o diabo, irmãos, nos acusa dia e noite. Há parentes, a consciência, amigos, entre aspas, amigos, pessoas próximas de nós, que elas nos acusam. Você é pecador, como é que agora você chega com a Bíblia debaixo do braço e diz que é salvo? É desse tipo de coisa que eu estou falando, irmãos. Mas olha só do que diz a palavra de Deus: é Deus quem os justifica. Novamente aqui fica sem a resposta, porque mesmo que alguém se levante e aponte e acuse algum erro, Deus é quem justifica, irmãos. É o supremo juiz, é o Senhor do universo, que declara que não há mais dívida contra os eleitos, que a dívida ela foi cancelada. Aqui o termo que Paulo usa é justificar. Imagine a seguinte situação: eu estou devendo 100 mil reais ao banco. Eu não estou devendo, mas vamos supor que eu esteja devendo. Estou devendo 100 mil reais ao banco, eu não tenho como pagar. Chega a cobrança, chega o credor, chega a intimação, e eu tenho que comparecer diante de um juiz. E o juiz vai verificar as provas e vai verificar que eu estou devendo. Mas eu conto com um amigo muito bom, conto com o meu amigo Diego. E Diego, ele se apresenta e diz: quanto é a dívida? E ele diga: me mostra aqui o papel da dívida. E alguém apresenta a Diego o papel da dívida lá dos 100 mil reais. E Diego saca do bolso o talão de cheques e paga a minha dívida. Amém, Diego? Irmãos, depois que a dívida está paga, o credor não pode me cobrar mais. É isso que é justificar.
Colossenses capítulo 2, verso 14, diz que cancelado o escrito da dívida que era contra nós, Deus o encravou na cruz. Ou seja, irmãos, não existe mais o escrito de dívida, não existe mais. No máximo tem lá um carimbo com o nome pago. E esse carimbo não está com tinta, está com o sangue de Cristo e é irremovível. Então toda acusação, todo acusador que se levanta contra os eleitos de Deus, ele não vai conseguir êxito, porque é Deus quem o justifica. Então eu afirmo, nós somos mais do que vencedores, porque Deus é quem nos justifica. Nós somos mais do que vencedores, porque não tem acusação que prevaleça, porque nós temos o Deus que nos justifica. A quarta pergunta: quem os condenará? Quem os condenará? Irmãos, o raciocínio lógico é que todo crime precisa ser julgado, todo culpado precisa ser condenado. Então, quando a gente olha para essa pergunta, quem os condenará? E a gente olha para a nossa situação como pecadores, como aqueles que erraram contra Deus. Quando a gente olha para a nossa situação, irmãos, dessa maneira, há até um desânimo, porque a gente entende, de fato eu errei. De fato eu cometi o erro, de fato eu pequei contra Deus, de fato eu mereço a condenação. Mas olha só, o versículo ele segue: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, o que nós estávamos devendo a Deus? A vida. O escrito da dívida estava lá, deve-se uma vida a Deus. Mas agora está escrito pago. Está escrito cancelado, porque alguém pagou. Então alguém se levantará, o diabo se levantará e apontará para Roberto: Roberto, aqui estão os pecados, eu conheço a sua vida, eu conheço os seus pensamentos, eu vi o que você fez, as suas intenções, está aqui, ó, todos os seus pecados, todos os seus erros. E ele apresenta isso diante de Deus. Mas o escrito da dívida está lá, cancelado. E alguém possa dizer assim: mas eu quero saber quem pagou. Eu quero saber quem foi que quitou essa dívida, para eu saber se ela é verdadeira, se de fato ela está quitada. E diz a palavra de Deus que Cristo morreu, e nós sabemos que Ele morreu no meu lugar, que Ele morreu no seu lugar, Ele morreu no lugar do pecador. Mas a palavra de Deus diz que Ele também ressuscitou. Quando Cristo apareceu aos apóstolos, aos discípulos, graças a Deus por Tomé, porque o Senhor chegou para Tomé e disse: olha aqui a minha mão furada, olha aqui o meu lado perfurado. E Tomé creu no Senhor Jesus. Mas olha só, ali Cristo já estava ressurreto, ali Cristo já estava com o corpo transformado, ali Cristo já estava, irmãos, não mais no estado de humilhação. Mas olha só, esse Cristo que triunfou sobre a morte, que apareceu aos discípulos com as suas mãos furadas, Ele está à direita do Deus Pai. Ele se apresenta ali, irmãos, como a prova de que a dívida foi paga. Porque se alguém tentar a acusação, se alguém mostrar que merece a condenação, Cristo vai estender as mãos e dizer: fui eu que paguei, eu sou a prova, eu sou o termo, eu sou o recibo de pagamento, está aqui as minhas mãos furadas, está aqui o meu lado perfurado, fui eu que morri no lugar deste pecador, por isso ele não deve nada. Por isso ele não deve nada. Então eu posso dizer, irmãos, que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo morreu em meu lugar, que Cristo, Ele ressuscitou. Que eu posso dizer que eu sou mais do que vencedor, irmãos, porque Cristo está à direita do Pai e intercede por nós. E se Cristo pagou a dívida, se Ele é a prova de que a dívida está paga, se Ele está ao lado do Pai, mostrando para todos, para quem quer que seja, que a dívida está paga, ninguém nos condena. E como ninguém nos condena, nós somos mais do que vencedores.
nós somos mais do que vencedores. A quinta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo fala aqui, irmãos, em sete hipóteses. Será que a tribulação, angústia, perseguição, elas podem nos separar? Ele não está afirmando, não, ele está perguntando, levantando a hipótese. Tribulação, angústia e perseguição, irmãos, e essas coisas são decorrentes, irmãos, de um mundo pecaminoso, um mundo que se levanta contra mim, contra você, um mundo que tenta, irmãos, perverter os eleitos do Senhor, um mundo que se levanta, irmãos, para machucar os eleitos do Senhor. Então pode alguém dizer: não, não pode. Quem nos separará? Tribulação, angústia, perseguição? Não. Essas coisas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Depois ele continua: será que fome, nudez, a escassez de alimento, a escassez de vestimenta, será que estas coisas podem nos separar do amor de Deus? Eu cito aqui Abacuque, capítulo 3, 17, 18, o profeta Abacuque, que na ocasião, eu penso que isso saiu do seu coração, mas também da sua mente, e ele tinha plena convicção de que não iria deixar de louvar a Deus, independente da situação. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e nos campos não produza mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatados, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, irmãos, a escassez de alimento, a dificuldade de alimento, a dificuldade de vestimenta, irmãos, estas coisas elas não podem nos afastar do amor de Deus. Será então perigo ou espada? A espada, irmãos, já é falando da possibilidade de morte, mas a Bíblia fala, irmãos, que morrer para os eleitos de Deus, para aqueles que estão em Cristo Jesus, irmãos, é lucro, é o passaporte. Em vez de nos separar, irmãos, de Jesus, vai nos aproximar ainda mais do Senhor. Então, irmãos, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, diante disso aqui, irmãos, isto não nos separa. Se a morte não nos separa do amor de Deus, se a morte não nos separa de Jesus, então nós somos mais do que vencedores. Porque nada nem ninguém, irmãos, poderá nos separar do amor de Deus. Nada nem ninguém poderá nos arrebatar da mão do nosso Salvador. E Paulo ele ainda continua falando desta certeza. Ele ainda vai concluir, irmãos, ao todo aqui, ele ainda cita ainda mais aqui 10 possibilidades. Verso 38: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. Então, irmãos, eu posso afirmar, como ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, como nada nem ninguém pode nos separar do nosso Senhor e do nosso Salvador, nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Já concluindo, para nós refletirmos, irmãos, nós somos mais do que vencedores, porque nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Circunstâncias desse tempo, ou do tempo
por vir, não podem mudar o fato de que nós somos mais do que vencedores. Porque ninguém poderá se levantar contra nós, porque Deus é por nós, nós somos mais do que vencedores. Deus já deu o seu Filho por nós, então Ele nos dará todas as outras coisas, nós somos mais do que vencedores. Ninguém pode nos condenar, porque Cristo já morreu, e depois Ele ressuscitou. Como Cristo Ele morreu, como Cristo ressuscitou, o escrito da dívida foi pago, está cancelado. Ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos condenar, então nós somos mais do que vencedores. E talvez, irmãos, alguma possibilidade, algum pensamento remoto que possa vir sobre a nossa mente, sobre alguma circunstância, e que isso possa demandar a ideia de que algo possa nos separar do amor de Deus, caiu por terra hoje, em nome de Jesus. Porque aqui Cristo nos apresentou a certeza. Porque aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando da palavra de Deus, nos mostrou a certeza de segurança eterna, que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. Pode ser que amanhã você receba a notícia, seu chefe lhe chame para conversar e diga: olha, muito obrigado, gostei do tempo que você passou aqui, mas eu não quero mais os seus serviços. Ele pode dizer isso para você, você pode ficar chateado, mas olha só, você ainda é mais do que vencedor. Pode ser que você vá no médico e o médico diga: está aqui seus exames, você está doente. E você se chateie com isso, mas não faz diferença, você é mais do que vencedor. Pode ser, irmãos, que alguma coisa desse tempo, das crises que nós estamos passando aqui no nosso país, e você venha a ser afetado, mas não faz diferença, porque você é mais do que vencedor. Pode ser que alguém entre na justiça contra você, ou você tenha uma causa na justiça e você não ganhe, mas isso não faz diferença, porque você é mais do que vencedor. Pode ser, irmãos, que uma pessoa da qual seja do nosso convívio, uma pessoa amada, nos magoe, ou diga para nós: eu não quero mais permanecer perto de você, mas isso não faz diferença, porque nós somos mais do que vencedores, porque nada nem ninguém, irmãos, pode nos separar do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.